Pessoal, deu start aqui na gravação, ó, o colega de vocês, o Paulo, aqui vai fazer uma pergunta aí relacionada à carreira, engenharia, antes da gente iniciar aqui a gravação, e eu acredito que seja importante para vocês também. Sim, pode falar, Paulo. Eu estou pensando em dar continuidade aos estudos, né, dessa parte Uhum. nossa de eletrotécnica, mas eu não sei se eu vou fazer uma engenharia agora. Eu descobri que existe um curso chamado Tecnologias de Ah, Energias Renováveis, né? Ele é online, é a nível gente tecnólogo, né? tecnólogo. Ele é Isso. online, a gente consegue fazer na cidade de Anápolis, Goiás, né? É só que, infelizmente, ele é AD. Mas depois não vou falar o nome da instituição para não fazer propaganda e a gente não ganha Ah, nada. entendi. Entendi. Mas quem me chama no privado que eu passo. Entendi. Então, Não, o nível tecnólogo, ele é intermediário, é entre, vamos dizer assim, a engenharia e o eletrotécnico ali, tá? e, Aí, se eu não me engano, acho que é 3 anos, se não me e falha a memória. esse dessa instituição em particular são 2 anos e meio, né? Já olhei a grade curricular, o valor, mas assim, ele trata de tecnologias de energias renováveis. Eu Sim, é acredito que importante. seja muito relevante à nossa área de eletrotécnica. Sim, sim. Apesar do nosso curso Senai ser Não. bem voltado para a indústria, essa parte Uhum. do CEP, eu acho ela muito relevante e boa de trabalhar. É, não, é bom. Não, e sabe o que mais? Em 2000, se não me falha a memória, eu estava aprovando que eu era coordenador de outra instituição, né? E daí eu modelei todo o curso de eletrotécnico, né? E aí, nessa época, acho que foi em 2023 mesmo, o MEC ele soltou, né? É importante vocês saberem aí. Ele soltou por exemplo, só tem especialização para nível de graduação, ou seja, o nível, por exemplo, da engenharia elétrica. Hoje em dia a gente já tem especialização nível técnico. Talvez assim seja interessante, tá? Talvez em vez de você fazer, por exemplo, um tecnólogo, talvez seja interessante você fazer uma especialização nível técnico. Para Aí os você tem que colegas, olhar na sua cidade aí, né, ou Senai, né, ou outra instituição que oferece essa especialização. E se eu não me engano, eu lembro que eu vi o portfólio, ele é bem grande. Se não me falha a memória, tem a especialização nível técnico, mas esse que você viu não é especialização, é tecnólogo, né? tecnólogo. Isso. Aí tem especialização nível técnico, né? Isso é desde 2023. Aí todas as universidades, inclusive, como que eu sei disso? Porque como eu estava fazendo a grade lá da escola técnica, né? Eu recebi, né, para a gente fazer as aprovações, né? Aí como eu saí dessa escola, né? Eu não dei continuidade para fazer as aprovações dos cursos de especialização de nível técnico, né? Aí eu achei interessante, eu falei, nossa, aí é menos tempo, né? É menos tempo que o técnico e muito menos do que um nível tecnólogo, né? E às vezes dá para você compatibilizar, né? Já que é energias renováveis aí, é igual lá na engenharia, eu aproveitei, por que que eu demorei um pouco mais? É porque eu peguei matérias que elas servem como especialização. Aí eu peguei de telefonia, né, redes móveis, né, energias alternativas, talvez seja o mesmo assunto dessa aí que você está querendo fazer. E eu também peguei na parte de transmissão digital de sinais e junto com o sistema elétrico de potência. Eu achei interessante, né? Já que eu peguei energia alternativa, né? Uhum. Não deixa de ter, né? Tem usina solar, até lá na monografia a gente fez de uma usina que ela utiliza, em vez da luz solar, o efeito fotoelétrico, ele utiliza o calor, tá? Aí você utiliza um espelho parabólico. Aí esse espelho parabólico ele leva a luz, né, a luz solar para um. Aí tem os tubos, aí o pessoal coloca sódio, né?
E aí essa energia calorífica, ela se converte em energia elétrica. É interessante também. Para os Então, colegas que estão nos escutando, o IFG tem especialização técnica em eficiência energética em olha, ó. edificações lá no campus Trindade. As inscrições começaram hoje e vão até no dia 27. Infelizmente, Uhum. né, como nós ainda não temos o diploma, nós não vamos poder fazer Não, esse ano, mas o ano que vem a gente quesito, né? pode. O pré-quesito é você já ter o diploma já. Tá? Né? Mas E assim, não estudem, desanima não. Sempre você fica olhando. Aí olha no Senai, não tem no Senai, olha em outra aí, dá uma olhada aí, vê todas as possibilidades, porque assim, crescimento é importante, gente. Por isso que eu deixei aqui gravando aqui, porque sempre quando a gente tem as aulas aqui, né, com você, Paulo, o outro colega, infelizmente não pôde continuar aí, né? Sempre a gente além do conteúdo, a gente fala de coisa interessante. o pós-técnico, eu acredito que o Senai tenha na Bahia e em São Paulo. Aqui em Goiás eu não Uhum. consegui encontrar. Eu sei que o do Senai, na Bahia, chama Cimatec. Se eu não me engano, acho que é com S, Cimatec, que é o do Mas Senai. sair Quer de ver, Goiás ó? é complicado, né? Antes da gente achar. Não, dizendo assim, o que eu conheço, inclusive eu tô olhando lá uns cursos desse Senai do Cimatec para eu ver Cimatec. se eu encaixo, porque tem muito lá na área de tecnologia, né? Como eu estou fazendo engenharia de software. Aí esse da Bahia, inclusive eu vi até num podcast. Eu acho que é com S, deixa eu ver, Cimatec. Cimatec tem não, Cimatec Tecnologia e Automação é empresa. É com C, ó, tá vendo aqui, ó? Cimatec com Cimatec C. Bahia, Senai, Cimatec Salvador, é lá em Salvador, Bahia, ó. Aí vocês dão uma olhada lá, Quem tem. quiser Não, adentrar não a é parte esse. de energia solar e energia eólica, Senai Ceará ou IF Ceará e Aqui, ó. o IFRN também, Rio Grande do Aqui, ó. Norte. Senai, ó. Senai e Cimatec. Aí tem aqui, ó, especializações, ó, computação quântica. Eu estava olhando isso aqui, ó, negócio de computação, ó. Especialização em engenharia aeronáutica. Eu não sei, ó, tem mestrado, deixa eu ver. MBA, esse MTI, eu não sei o que que é isso, teria que olhar. Tem os mestrados profissionais, né? Parece que não tem nível técnico, parece. Pós-técnico, né? É, ó, em robótica e sistemas autônomos, engenharia clínica é interessante. Quase que eu fiz esse. Esse aqui eu fiz, engenharia de segurança do trabalho já, aeronáutica. Eu fiquei de olho nesses aqui, ó. Ó, esse aqui é bom, ó. Especialização em engenharia de petróleo e gás, interessante. Comunicação quântica. Interessante. Então, ó, olha aí o Senai aí, não é só, como se diz, não é só aí em Anápolis, não é só aqui em Goiânia, não. Tem, e tem uns desses aqui, inclusive eu vi lá no podcast, que até os professores fizeram aqui, eu vi que tem ele totalmente EAD também, dependendo aí da matéria, né? Aí ele é AD, ou seja, ele abre o seu portfólio aí de serviços, né? Hoje é importante a gente ter o plano A. Lembra naquela aula a gente comentou, né? Você sempre tem que ter o plano A, plano B. Plano A é o curso, plano B, sei lá, uma pós. O plano C, sei lá, aí você faz uma graduação. E você vai, como se diz, vai só crescendo. Tá? Uhum. Aí agora vamos comentar aqui sobre aquela dúvida de lá de eficiência. Como eu já estou mais tranquilo, para quem ainda não assistiu, pessoal, na primeira aula eu deixei até eu pedi para, eu só quero falar o nome da outra da outra monitora aqui. Eu ia falar da Gabriela, né? Gabriela não, é a Laura. Ela já colocou aqui, ó, a aula extra que eu prometi. Como eu vi que só eram duas aulas,
Então, essa aula extra eu fiz a análise completa aqui, né, das três atividades, né? A aula passada a gente adentrou aí na questão aí de grupos, né? O grupo A, que é o grupo de alta tensão, o grupo B, né? Aí, inegavelmente, nessa aula extra, eu falo o que que é o horário de ponta, o horário fora de ponta. Então, nessa aula de hoje, né? Como é uma aula de fechamento, eu vou fazer uma análise aqui rápida aqui se tiver alguma dúvida aí, né? Você pode tirar aqui já de antemão já o Paulo já entregou. Ó, essa aqui foi a primeira atividade. E na verdade, igual eu coloquei na aula extra aqui, né? A primeira atividade ela depende da folha da segunda. Por quê? Porque na ocasião que eu expliquei aqui a tarefa, né, que eu fiz a análise dela, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor, para a gente ver os dois. Lá do Moinhos Tambari, o profissional ele colocou o analisador de energia. Aí o analisador de energia, inclusive, eu estava comentando aqui com o Paulo antes de começar, né? Ele vê tanto o fator de potência, né? Que é o cosseno de φ, né? Que é que a ANEEL recomenda 0,92, né? Que dá aproximadamente 23 graus, né? A gente vai mostrar aqui na revisão, né? Dá mais ou menos 23 graus aí. O ideal seria, né, ou seja, 0 graus, né? A potência aparente, ela daria o mesmo valor da potência que realiza trabalho, ou seja, tudo que ele utilizou para gerar energia, ele utilizaria para realizar trabalho. O problema é que eu expliquei lá na teoria da aula passada, é que é necessário eu gerar essa energia magnetizante, até eu mostrei lá a queda lá da hidrelétrica, né? O esquema lá do gerador, é necessário eu gerar essa energia magnetizante com um motor de corrente contínua, né? Um motor aí de alta potência, para ele magnetizar as bobinas e gerar um campo eletromagnético extremamente forte. Para ele conseguir o quê? Conseguir levar a densidade de campo magnético, ela conseguir tirar os elétrons livres, né, lá da camada mais externa, lá do o 29º elétron, né, levar ele por todo, né, o sistema elétrico de potência, sai lá da geradora, passa pela linha de transmissão, depois chega na subestação, né, e aí ele vai dar 138, por exemplo, aqui tem uma subestação aqui próxima, né, 138 kV, converte para 13,8 e aí ele alimenta a malha de distribuição urbana ali. Tá? Então a gente viu na aula passada se eu não me engano, acho que está na resolução 414. Eu até mostrei, né, os módulos, tem os módulos aí do que a ANEEL, né, a ANEEL publica aí, tem lá o módulo 8, tem módulo falando de eficiência de energia, tem módulo falando de infraestrutura, né, os tipos de poste, né, poste seção circular, poste duplo T, rede compacta, né, que é a rede protegida, né, com polímero, tem a rede convencional, que é a rede nua, ou seja, o cabo ele é desprotegido. Eu jurava, na minha inocência lá quando eu era mais novo, achando lá, né, lá para a década de 80, eu jurava que era cabo de aço que ficava lá em cima. Mal sabia eu que era energia elétrica. E mesmo assim, ainda que eu soubesse, né, como eu não era nem BA1, né? Eu era o BA2, né? BA2 são crianças, né? Uma pessoa mais inadvertida que o BA1, né? O BA1, pelo menos, ele é adulto, né? Na teoria, ele pelo menos fez o segundo grau e sabe, e como ele é adulto, né, sabe que a energia é perigosa. Mas o BA2, né, que é uma subdivisão
Eu sei que essa tabela ela está na NBR 5410 e na NBR a 5410 que é de baixa tensão, né? E a 14039 que é de média tensão. Tem essas classificações quanto à capacidade técnica do usuário ali, né? Então, aí tem os módulos, né, do sistema elétrico de potência que a ANEEL gera, né, a documentação, e uma delas é a de monetização, né, a de cálculo de monetização da tarifa de energia, que inclusive eu falei lá na aula extra, né, que você tem um valor fixo, né, eu chutei lá, sei lá, 10 mil, 9 mil reais, você tem um valor fixo e faça chuva, faça sol, mesmo que você não ligue nada da indústria, no final do mês você vai pagar pelo menos esses 10 mil. Mas se você não fizer a correção do fator de potência, a gente chegou aqui, ó, na tarefa 2 aqui, ó, e deu R$ 185, né? Ou seja, seria os R$ 10, né? Ou R$ 10, ó, quem dera, né? Os R$ 10.000 mais R$ 185,63. Porque em algumas horas do dia aqui, ó, principalmente, ó, nas horas aqui, ó, que deu 0,47, ó, 0,33. Inclusive, eu destaquei esses dois aqui, ó, o ponto menor, essa é uma técnica para a gente calcular a correção do fator de potência, né? O analisador de energia, ele pega os incrementos das 24 horas que ele ficou instalado, né? E faz esse cálculo. Mas para você fazer ele na unha ali, né? Você só pega o menor fator de potência e o ângulo relacionado a ele, né? E você pega o maior fator de potência mais próximo do, do ideal, que é o 0,92. Aqui, ó, teve casos que deu 0,93, que é bom, viu? Né? Tô dizendo que é ruim. Mas assim, dá um, eu acredito que ele nunca dê, porque tem essa energia magnetizante aí, ela precisa ser criada. Por isso que ele nunca vai ser um, porque ela precisa ser criada. Se ela não for criada, não vai ter fluxo de potência, ou seja, não tem criação de potencial elétrico, muito menos de fluxo de corrente elétrica, que é a tensão. Um circuito fechado, você tem corrente que gera o fluxo de potência nas linhas, né? Desde lá da linha de transmissão até chegar na sua rede residencial, né? E, por exemplo. Então, esse cálculo aqui foi baseado simplesmente na tabela. Aí, por isso que você tinha que pegar, tem até aqui o exemplo, né? O primeiro exemplo aqui, né? Da primeira hora, que aí deu, ó, o valor deu 613, né? E o valor, a monetização aqui em função do fator de potência. Aí, por que que a gente precisa do Por que que a gente precisa dos valores que foram apurados pelo analisador de energia? Porque ele é fundamental para o cálculo tanto da potência ativa aqui, né, da demanda, quanto do valor em reais aí, considerando a tarifa, né, já aqui na primeira hora, da primeira hora até às 18 aqui, né? Você considera o fora de ponto, ou fora de ponta, né? Ou fora de pico. Eu gosto de chamar de fora de pico, que aí você lembra, né? O fora de ponta é onde a demanda dos circuitos é menor, né? Aí o na ponta é quando a demanda dos circuitos são maiores, tá? Geralmente é isso. E aí, nesse caso aqui, ó, não corrigiu o fator de potência, ó, deu 0,45, registrou e deu mais R$ 14. Na segunda hora também não corrigiu, ó, na terceira hora foi pior ainda, ó, mais R$ 12. Ó, na quarta hora, ó, 50, mais 17, e assim foi incrementando. Até chegar no ponto, ó, que entre as 7 a 8 aqui, ó, ele fez correção do fator de potência, né? E aí deu negativo. Aí sempre quando dá negativo,
você não só o dar negativo, ou dá zero aí de boa, né? Mas o negativo, aí você considera como zero. Tá isso lá no manual, né, tarifário lá da ANEEL, tá? E aqui eu fui fazendo, eu fui replicando, né, tem aluno, igual eu estava comentando aqui com o Paulo, né, que ele faz tudo aqui na mão, né? Faz esses cálculos aqui na mão e, e depois só passa ele para a planilha. É bom, ainda mais no dia de hoje, né? Isso lá vamos supor, lá na década de 80 e olha que eu lembro que eu tinha um colega, quer dizer, ainda tem, né? Porque não morreu, né? Ele deve estar vivo em algum lugar, só nunca mais ouvi. Então, o pai dele trabalhava numa cooperativa aqui em Goiânia, se não me engano, acho que era Coperjava, e ele e se eu não me engano, acho que o pai dele era engenheiro de produção, alguma coisa assim. Aí eu lembro que ele tinha um computador, eu não sabia nem o que que era isso. Eu jurava que esse computador, como eu já tinha visto, eu tinha um colega que tinha aquele Atari, né, aquele videogame de última geração, né, na época aí. Eu tinha um colega que tinha um Atari. E daí eu sabia o que que era um videogame. Eu achava legal, né? Era doido para minha mãe comprar um. Aí quando eu vi aquele trem, seu pai, uai, seu pai tem um videogame lá no trabalho dele, né? Aí não, isso aqui é para ele fazer os trabalhos aqui em casa, mas não é para jogar, não. Não serve para jogar, não. Bom, né? Então, o profissional daquela época, ele fazia tudo na mão, né? Com raríssimas exceções, só o pessoal lá da engenharia que mexia com processos aí mais, né, menos operacionais, né? Que a eletrotécnica, ele tem um conhecimento muito mais elevado que o eletricista, né? Porém, ele tem também as habilidades do eletricista, que é ali ir em campo, desmontar, tirar eixo de motor, mancar, engraxar, né? Fazer as técnicas, né, de partida direta, partida indireta, mecânica, né, utilizando chave compensadora, ou a direta ali com a soft starter ou inversor, ou até montando, né, lógicas aí mais complexas aí com CLP, tá? Então, não tinha aqui. E é bom você, profissional aqui de 2025, o Paulo já falou. Ele falou: Ó, não, o meu professor, eu peguei e fiz as fórmulas. Teve até um aluno que perguntou, não sei se foi você que me mandou a mensagem, eu respondi, né? Eu falei: e deve, na segunda, na primeira não, você faz na mão, mas na segunda é bom você fazer as fórmulas aqui, ó, porque aí você vai aprendendo, né? Dependendo aí da tarefa que você faz, você tem que mexer no Excel aqui. Eu confesso que eu sei mais o Word do que o Excel, mas eu sei um tanto razoável aí, vivo fazendo cursos, né? É curso gratuito, já fiz curso na internet, já fiz curso na outra empresa que eu trabalhava, já fiz aqui também, né? É sempre bom você saber um pouco mais aí, né? Hoje em dia tem o tal do Power BI, né? Que nos primórdios aí do Excel não tinha, né? Então é interessante vocês registrarem aqui. Aí a segunda tarefa, sim, Paulo, pode falar aí. Eu ia falar justamente a respeito do Power BI, do Excel e do SQL. São ferramentas que o pessoal pode usar para poder fazer uma gestão melhor aí. Isso. Né, inclusive, eu tenho eu falo da Microsoft porque é o que eu conheço. Eu sei que tem versões aí gratuitas até. Tem o Project. Não sei se você já usou esse, Paulo. Não. Aí tem chama Microsoft, depois você anota aí, Microsoft Project. E daí ele tem rotinas de administração, tem aqueles diagramas, acho que é diagrama de Gantt, tem uns nomes lá, que é tudo teoria da TGA, né? Teoria Geral da Administração, né? Eu sei Uhum. disso porque eu tive a matéria lá, né? Administração aplicada à engenharia, né? Aí a gente Algumas empresas. aprende orçamento, essas coisas, né? Então é interessante, né? Algumas empresas estão pedindo aquele SAD também hoje, que a gente tem conhecimento do SAD, SAD. É de É, gestão, é? é de gestão. Ah, então Equatorial, por exemplo, pede experiência. olha.
Provavelmente ele é uma versão otimizada, né? Igual aqui, ó, igual aqui no Senai nós temos o SIG, né? Ele é otimizado, mas de gestão só que para o ensino, né? Aí já o Microsoft Project, né? Você pode, como se diz, personalizar ele, assim como o Power BI, né? Igual esse aqui, ó. O Power BI é esse aqui embaixo aqui, ó. Eu sei que eu tenho na minha agenda aqui eu tenho que fazer esse curso aqui. Ainda não fiz. Tem grátis no Google. Tem, Haha. né? Aí você, né? Aí como eu tenho um pacote aqui, né? Como eu sou professor, eu tenho um pacote deles, né? Eu também não tem aqueles cartãozinho que você compra, aí você compra a licença por um ano. Eu tenho também esses aí. Eu sempre deixo, né? Porque às vezes, né, é bom você depender do produto que você tem, né? Mas eu sei que no meu não tem o Power BI, não. Por isso que eu vou aprender ele aqui. É interessante, viu, pessoal? O profissional de eletrotécnica de hoje, ele não é igual o de ontem, né? Quando eu falo de ontem, lá da década de 80, por exemplo, né? Ou da década de 70, né? O de hoje, além dele ter que saber fazer as contas que o de outrora, de antigamente, sabia, né? Ele tem que saber. É igual datilografia, né? Eu lembro que minha mãe era, né, quando ela estava viva, era assistente social, né? Enfermeira e assistente social. Eu sei que elas faziam os relatórios lá, faziam tudo na máquina de escrever, né? Na máquina de datilografar, né? Aí, naquela época, datilografia era importante. Hoje em dia, você saber mexer no sistema operacional, pelo menos no Windows, né? Se você for, até quem não é de TI, se não for de TI, é bom você dar uma estudada aí no Linux, né? No da Apple fica difícil porque os produtos deles são bastante proibitivos, pelo menos aqui no Brasil, né? Às vezes é mais barato você pegar um avião e ir lá na Best Buy, né? Comprar um lá e você volta, você gasta menos do que você comprar aqui. Aqui você tem que vender os canaviais da sogra, né? Ou da ex-sogra, né? Então é complicado. Então é importante você, profissional da eletrotécnica aí, ó, que tá assistindo a gravação aqui, né? O Paulo aí que está acompanhando já sabe, né? É importante você automatizar. Então a segunda tarefa a primeira é pegar os dados da tabela da segunda tarefa e executar o cálculo. A segunda é você automatizar esses mesmos cálculos e colocar aqui. Você pode transcrever, mas seria interessante automatizar. Por isso que eu fiz na minha análise eles aqui, ó. E aí, ó, é interessante, eu coloquei os pontos de interesse. O que são os pontos de interesse? É o consumo na ponta aqui, ó, que é aonde ele faz o QTA, né? O QTA lá da indústria, ele faz a transferência automática, né? E aí, nesse momento, aí dependendo da tarifa, né? Tarifa verde, tarifa azul, tarifa hora sazonal, tem a tarifa branca também, né? Beleza. Aí a terceira e última tarefa que é a famosa correção do fator de potência. Eu acredito que para a terceira a gente não precisa dessas folhas aqui, eu acho. Deixa eu só dar uma observada aqui. Ah, ela é chamada de parte 2, isso mesmo. Eu vou até deixar aqui a planilha, né? Aí essa aqui é a fórmula básica que a gente aprende. Inclusive, lá na engenharia elétrica, a gente aprende essa daqui lá em eletricidade. Depois a gente tem uma matéria chamada análise de circuito, né? Aí ela parece eletricidade, só que ela é mil vezes pior. Por quê? Porque ela tem as análises pesadas, a gente tem que. Aí nessa altura a gente fez uma matéria lá que chama MATLAB, né? Laboratório de Matrizes. E daí a gente utiliza os conhecimentos que a gente aprendeu em eletricidade e os conhecimentos que a gente aprendeu em laboratório de matrizes para
pegar tudo que a gente aprendeu em eletricidade, gerar uma rotina, gerar um programa. Na verdade, o laboratório de matrizes, você pode até fazer um programa fechado, né? É um produto, vamos dizer assim, que o pessoal lá da engenharia de software chama de produção, né? É pôr para produção, mas na verdade ele faz rotinas, né? Assim como você pode fazer aqui no Excel, é o VBA, é o Visual Basic, se não me falha a memória aqui, né? Você pode até colocar, se eu não me engano, eu acho que é aqui, ó. Esse Power Pivot já é acho que é do Power BI. Eu sei que tem como você fazer macros aqui, né? Eu acho que é aqui, ó, na tarefa automatizar. Você cria macros e o código fonte aqui é do Visual Basic. Depois dê uma estudada se vocês quiserem saber mais sobre Excel, né? Ou seja, a programação de fundo do Excel é o Visual Basic, né? E o Excel é o produto pronto e acabado. Aí lá no MATLAB a gente pega e cria uma rotina. Aí essa rotina não é um programa fechado, ela é apenas uma parte do programa e a gente utiliza para fazer análise, ver a máxima transferência de potência, né, os teoremas aí de Thevenin, teoremas de Norton, né, a corrente máxima do sistema, para a gente modelar esses sistemas que mais tarde, né, ainda mais é importante vocês a gente não estuda aqui porque o tempo é limitado, mas é importante você saber que tem isso, porque você, como eletrotécnico, você pode fazer o concurso também da empresa, da EP, né, da empresa de pesquisa energética, né? Inclusive, esses conhecimentos são fundamentais lá para a empresa de pesquisa energética, já que eles têm o modelamento aí do sistema escada, né? Sistema de supervisão e aquisição de dados, né, que o operador nacional do sistema utiliza, tá? Então, basicamente, essas fórmulas que a gente já conhece lá de eletricidade, né? Só essa aqui que é nova, né? Aí lembra que eu coloquei os pontos de interesse aqui, ó. Os pontos de interesse é o menor fator de potência, né? O mais baixo, vamos dizer assim, né? Sem a correção. E também o outro ponto, ele foi na terceira hora aqui, ó. Na terceira hora do dia. E na 23ª hora, registrou um fator de potência o maior, o maior, só que abaixo do ideal, que é o 0,92. Então, foi o 0,83 aqui. Aí o bom é que o software do analisador de energia, ele olha isso, né? Aí viu 0,81, 82, 83. Aí, quando a gente faz na mão, né, o eletrotécnico de antigamente, o engenheiro eletricista de antigamente, ele pega, por isso que tem essa fórmula simplificada aqui, ó. Você pega a potência ativa, né, vezes a tangente, né, por isso que eu destaquei aqui os pontos, né, ó, o maior valor abaixo do fator de potência ideal, que é o 0,92, que é o que a ANEEL recomenda, e o menor que é o 0,33, que foi registrado na terceira hora aqui, tá? E a potência ativa nessas horas registradas aqui, ó, deu 150 quilowatts, tá? Por isso que eu coloquei o valor aqui, ó, vou até colorir. Eu esqueci de destacar aqui para vocês. A reativa dele deu 430, ó. Vamos destacar aqui, ó, esse. Aí o cálculo simplificado, você tem que fazer com esses valores aqui. Porque se fosse fazer várias, né, subtrações aqui de tangente, aí você tinha que pegar o segundo maior, deixa eu ver se eu consigo só de olho identificar o segundo, ou, quer dizer, o segundo menor depois do menor, né? Aí você pegaria o 0,45
Depois você pegaria o segundo maior, né? Menor que o ideal, que é o 0,92, que no caso foi o 0,82, que foi registrado aqui, ó, nas 19 horas, na 20 horas aqui também, ó. E assim você ia fazendo sucessivamente. Aí você pegaria o terceiro maior valor, por exemplo, o menor, desculpa, né? 55. Aí, de novo, o terceiro é maior valor abaixo do 0,92, que no caso é o 0,81, e assim você ia fazendo até você chegar, né, Aí geralmente para você fazer na mão, você faz esses que são os críticos, né? É porque você concorda que essa correção do fator de potência, o ideal vai ser a diferença entre o maior valor abaixo do 0,92 e do de 0,33 aqui, tá? E daí, ó, aí depois você faz o cálculo aqui, ó, o fator de potência de 0,83, tá? Aqui identificamos que deu a potência ativa de 1950 quilowatts e a reativa deu 1.300 kVA reativo. Aí agora, ó, a potência aparente, ó, é a potência ativa ao 150, a raiz quadrada, né, o 150 ao quadrado, mais 430, que foi a reativa aqui, ó, a aparente para o fator de potência menor aqui, ó. Então imagina, todos esses cálculos são repetidos para cada subtração lá para correção do fator de potência. Aí foi aqui que você falou que fez diferente, não foi, o Paulo? Foi sim, senhor. Então, basicamente, esse algoritmo aqui, ó. Ó, você pegou do maior e do menor, ó. Então, o aparente menor deu 455 kVA e a aparente maior aqui, né, abaixo do 0,92 deu 2.334 kVA. Agora, o padrão aqui, até ensinei lá na aula, né? Você vem aqui, você pega geralmente a Cássio já resolve o problema aqui, ó. E aí você faz arco, né? Aí você pega a segunda função, arco cosseno, ó. Aí fica cosseno a -1. Tem calculadora, por exemplo, que ela aparece, é cosseno A. Aí você não pode confundir tem uma que aparece cosseno H, aí isso é uma outra função, é o cosseno hiperbólico. Aí isso já envolve cálculo integral, né? Já não é o escopo da nossa aula aqui. Tá? Então é o arco cosseno né, você pega do valor ideal, né? Só para a gente saber como que a gente descobriu aqui, ó, que é 0,92, né? A gente descobrir por que que deu 23 graus. Você pode até usar essa tecla aqui, ó, saber quantos minutos, quantos segundos, né? Mas aqui já foi o suficiente aqui, né? Então você utiliza a segunda função, essa aqui chama Vinacal, mas ela é a mesma, ela é Ctrl+C, Ctrl+V da Cássio, né? Ó, então, ó, aí você calcula o fator de potência, ou seja, o ângulo necessário para o 0,33, né, para o menor fator de potência assumido, o maior fator de potência abaixo do 0,92 e o fator de potência do 0,92, né, que é o que a ANEEL, né, recomenda aí, né, que aí deu o ângulo de 23 graus, 23,7 aqui. Coloquei caso, mas você poderia ter, eu acho que foi o caso seu, você colocou 23 graus, não foi, o Paulo? Eu coloquei não, 23,07 graus, né? Ah, você colocou 0,7? Então, de boa, então. Isso.
Como Aí, ó, estava aí, agora para você fazer o. Sim, pode falar. eu coloquei justamente as duas casas depois das vírgulas e a numeração bateu na hora da transformação da descoberta do arco tangente. Aham. É porque assim, é, no campo, né, talvez você aprendeu que quanto mais casas você colocar, mais exato ele, né, a correção do fator de potência ela vai sair. Porque tem banco de correção de subestação, por exemplo, que eles têm um controle ali automático, né? Ou seja, ele tem, é semelhante ao reostato, né, o resistor variável, ele faz um controle dinâmico do fator de potência ali, né? E aí ele ou aumenta ou diminui o ângulo, né? Então ele varia as capacitâncias ali para ele se adequar até mesmo, por exemplo, contrato de demanda, né? Aí vamos supor que você contratou a demanda para 80%, né? Então, o seu banco de capacitor, ele tem que fazer a correção do fator de potência relacionado a 80% de carga que você tem que manter rodando lá na indústria. Isso mesmo. Então, aí a fórmula, você vai fazer a correção tanto né? Aí sempre os dois pontos de interesse aqui, ó, que é o fator de potência o menor assumido e o maior assumido abaixo do ideal, que é o 0,92 aqui, ó. Então, ó, eu coloquei aqui a conclusãozinha aqui, ó, né? Olha, após realizar os cálculos e fazer, né, a correção do fator de potência, a empresa não mais irá pagar excedente. Então, o objetivo de fazer essa correção do fator de potência, né, pode ser que na aula aí eu tenha esquecido, né, não tenha ficado claro, é você fazer o quê? É zerar, né, ou aqui quando deu 0,93, ou seja, acima do ideal, né, se der acima do ideal, também não é problema, não, viu? Porque aí no algoritmo vai dar número negativo, né? O problema é ele dar o quê? Dá abaixo de 0,92, ou seja, 0,91 não é tão ruim, mas ele é abaixo de 0,92. Então, se você fizer essa correção do fator de potência, o que que vai acontecer? Você vai zerar aqui, né? Você vai assumir valores ou iguais a 0,92 ou superiores, né? Mas pelo menos igual ao 0,92. Para você poder zerar e no final do mês você só pagar a demanda contratada, né? Ou os 80 ou 100% que você contratou, que dá o valor fixo, né? Sei lá, de 10 mil ou, né? Ou outro valor aí, dependendo do contrato. E o segundo exercício é só para você fazer uma análise aqui. Eu achei interessante ele, tem um galpão aqui, né? Aí mostra dois tipos de lâmpada aqui. Essa de LED, né? Obviamente, ela é mais econômica, ó, 28 watts. E ela tem a mesma quantidade de luminância aqui, ó, de 200, ou 2.600 lumes, ou seja, ela ilumina do mesmo jeito que a outra lâmpada com a potência maior. Já de cara, já sem resolver exercício, né, eu lembro que você até comentou, acho que isso na aula passada, o Paulo, ou foi outro aluno na mesma disciplina aqui, já de cara, você já sabe quem que vai economizar, né? Vai ser a de LED, né? Com a potência menor. Porque se ela entrega um fluxo luminoso, né? Um fluxo luminoso igual, com certeza aí a opção ideal é pegar a potência menor. Mas é aquela coisa, né? Não tinha aquele cara lá da escolinha do professor Raimundo? Eu quero provas, eu quero uma fita gravada. Você tem a fita gravada com hora e local para a gente aqui da eletrotécnica, da engenharia, nós temos a materialidade fazendo o cálculo, né? Então, para a gente chegar nessa conclusão aqui, ó, o algoritmo é você calcular a potência, né? A quantidade de lâmpadas no local, o H é horas de funcionamento, as horas de funcionamento são 22 dias, né?
9 horas, ele vai ficar ligado o galpão 9 horas por 22 dias, que é o faturamento aí. Provavelmente é de segunda a sexta, né? Eu tô chutando, porque se fosse tipo igual a Heinz, por exemplo, que funciona 24 horas por dia, a Ambev, né? Aí seria muito mais aí. Dias de faturamento, né? Então, ó, com a potência, ó, da lâmpada fluorescente, né? O 52, né? A quantidade, o número de horas e a quantidade de dias aqui, ó, dividido por 1.000, vai dar um consumo de 555 0,98 kWh. Já para a lâmpada de LED, né, é óbvio que o consumo vai ficar menor, ó. Não ficou a metade, mas, né, consideravelmente. Aí depois, ó, ainda inclusive, ó, tem a fórmula, ela já está aqui, né? É só você fazer a associação, né? Aí tem um custo de energia mensal, né? Vai ser essa função aqui com o valor do quilowatt-hora. Lembrando que se for para uma residência aí, por exemplo, né, o que não tem demanda, ele é fixo. Aí já a gente viu que para a indústria ele é variável, né? Então, ó, calculando cada um aqui pela quantidade, né, o valor aqui do quilowatt-hora aqui, né, do custo, né? O fluorescente deu R$ 401,97 e o de LED deu R$ 216,44. Ou seja, é óbvio, né, que é bom a gente mudar para o de LED aqui, ó. Aí sempre é bom a gente colocar na planilha para a gente mostrar, né, nos relatórios, né, como que, né, os resultados aqui, ó. Então, a justificativa, né, eu joguei uma aqui, né, a justificativa, ó, de acordo com a análise feita, né, mas isso a gente já imaginou, né, mas o bom é você ter provas, né, ter materialidade. Espera aí só um pouquinho, rapidão aqui, antes que eu esqueça aqui rapidão, Paulo. Eu estava esquecendo que eu vi que deu 22 horas. Só um minuto, Paulo. Não sei o que está acontecendo. Só um pouco aqui, Paulo. Ó, deu certo aqui, Paulo. O que que deu certo, professor? Não, é porque quando deu 22 aqui, Realmente hoje passou muito rápido. e senão eu esqueço, eu emociono aqui, que como se eu sou suspeito, né? Eu gosto de sistema elétrico de potência, se eu pudesse eu ficava falando a noite inteira, o tempo inteiro, né? 24 horas por dia. É, rapidão aqui, só a gente já fecha. Nosso sistema, é porque tem muito professor dando aula, aí o sistema ele começa a andar de pedalinho. Agora deu certo aqui. Vamos só fazer o fechamento aqui, Paulo. Então, Paulo, ficou óbvio, né, que a economia aqui, ó, você fazendo subtraindo aqui o maior custo pelo menor custo, né? Ele parece até a função do erro lá, né? A gente, ó, o valor medido com do valor de referência. Se der zero, né?
Aí você tem o quê? Uma precisão naquela medição, né? Naquele sistema. É a mesma coisa aqui. Se der zero, é porque não teve economia, né? Aí, no caso aqui, teve economia, né? Uma economia de R$ 185,53. Isso mesmo. Então é isso, Paulo. Professor, é isso, né? Essa matéria passou muito rápida, foi Não, ela é duas rápida, aulinhas por isso que eu aí, coloquei aula extra aí, porque senão não ia dar tempo. duas aulas de uma matéria muito Aí já importante, na próxima semana é gestão. Eu vou olhar nos planejamentos aqui, tá? a gestão Depois de manutenção, eu né? já entreguei eles para a Laura, aí eu vou dar uma Aham, olhada nos planejamentos aqui, mas provavelmente é do dia um dos 7 até o dia 18 aí, que é as as férias, férias, né? as férias letivas aí. Mas qualquer coisa você dá uma olhada, você confere com ela e confere na plataforma, tá? Tá certo. Professor, Isso. essa disciplina nossa, como ela termina hoje, que é o prazo dela, só vai corrigir, Uhum. a gestão ela vai estar liberada no portal, o senhor sabe me dizer quando? Ah, vai estar liberada, tá? Eu achei ela muito rápido. Certo. E aí é bom porque aí vocês entregam aí. Eu achei o tempo muito pouco, né? Mas infelizmente a quantidade de horas dela mesmo aí. Não, Tá, mas tá vai certo. estar liberada, tá? Tá ok, Certeza. então. Eu tenho Beleza? só que agradecer mais uma vez, professor Pablo. O E que agradeço aí, ó. Sempre tá. É aquela história, devagar e sempre. Você vai devagar e sempre sempre. fazendo. Uma hora você chega lá. Foi igual Com eu. certeza, com Deu certeza. 6 anos e meio, quando eu pensei que não, já estava formado, aí já estava já moendo 12 já está trabalhando aí, colhendo Ah, os frutos aí. né, eu estou tentando me organizar justamente para ver se eu dou conta de embarcar nessa parte do sistema elétrico de potência, né? Sim. Com todo respeito à parte do industrial, que é muito importante, interessante, Então, mas o mas eu CEP é acho muito que boa, viu? É uma área pouco explorada aí no mercado de trabalho. principalmente a parte de proteção de CEP, isso E as me interessa muito, proteções, né? Isso me interessa muito. Eu vou ver se eu consigo, vou sim. tentar devagarzinho e vou Vai rompendo. falando aí, vai comentando aí as evoluções aí. Muito Tá bom, fico certo. muito feliz, viu? Eu também. Muito obrigado. Até mais, fica com Deus e até a Até mais, próxima professor. web-aula, tá? Até a Já próxima em aula. gestão da manutenção, tá? Que assim Vou parar seja. aqui a gravação. Né? Bom Fica com feriado, bom Deus. descanso amanhã e até a próxima, né? Até a próxima. Você também. Deus abençoe. Amém.